Tá, 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 tá. Vocês estão pensando o quê? Que eu sou um papa? Não, não. Isso aqui, ó, é para imitar o rei, porque a nossa aula de hoje é para falar sobre absolutismo monárquico. Sabe o que é absolutismo monárquico? É o poder absoluto de um monarca. E o que é monarca? Monarca é o poder dos reis. O absolutismo monárquico, ele é uma forma de governo que se estabelece entre os séculos XVI até o século XIX, mas que já começa a surgir antes até, quando no final do século XV, os próprios reis patrocinaram as navegações marítimas. Lembram disso? Lembram que a gente viu isso? Pois é. Então, os reis patrocinaram as navegações deram resultado, e um dos resultados esperados pelos reis foi isso, o empoderamento deles. Os reis se empoderaram, os reis se fortaleceram, ficaram fortalecidos com a exploração de novas terras, como é o caso do Brasil, como é o caso do México, da Colômbia, Bolívia, Peru. Então, toda essa exploração colonial, ela vem a fortalecer os reis, criando esses reis absolutos, e muitas vezes tiranos, que caracterizaram o que chamamos de antigo regime, o regime que existia e que não existe mais tão fortemente, né? Até porque hoje, se existe rei, o rei tem que estar de acordo com as normas, tem que estar de acordo com as regras. Ele não pode se achar o rei, o cara, né? Porque ele tem uma coroa, porque ele herdou esse poder. Mas essa forma de governo, o absolutismo, que não foi igual em toda a Europa, tinha um modelo de absolutismo na França, outro modelo em Portugal, outro modelo na Espanha. Então, o absolutismo é uma forma de governo que prevalece entre os séculos XVI até o século XIX, de diferentes maneiras na Europa, mas onde o poder do rei é o poder total. O rei, ele tem total poder sobre os seus súditos, ele tem total poder sobre as pessoas que o cercam. E algumas vezes se acreditava, inclusive, que o rei era rei. Se eu tenho essa coroa aqui, é porque eu nasci filho de um rei. E se eu nasci filho de um rei, foi por quê? Porque Deus quis. Então, se eu sou rei por uma vontade divina, o povo tem que me obedecer. Entenderam a lógica? É isso aí. Dessa maneira, os absolutistas, os reis absolutistas, totalitaristas, estavam acima dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Eles mesmos faziam as leis. Eles muitas vezes julgavam as leis. Então eles estavam acima de qualquer coisa. E eles executavam, né? Em algumas situações, os reis absolutistas monárquicos, esses absolutistas monárquicos, em algumas vezes, eles mandavam na igreja do seu país. Isso não quer dizer que em todos os países tinha um rei que mandasse na igreja. O rei, às vezes, era uma autoridade, inclusive, para o membro do clero, o padre, o bispo. Ele estava acima desses caras. Tanto é que numa condecoração, né, que numa ordenação de um rei, quando morria um rei e um príncipe iria assumir o lugar desse rei, a figura que se pintava era a figura do Papa, o representante de Deus. Então se acreditava que era uma vontade divina que aquele rei tivesse morrido e que aquele príncipe, naquele momento, estivesse assumindo o poder. Entre as principais características do absolutismo monárquico, nós podemos contar já a primeira que já falamos. O rei ditava as regras. E essas regras não poderiam ser modificadas por nenhuma outra pessoa, a não ser o próprio rei. Outro ponto. As leis, elas eram leis que eram feitas para demonstrar um controle absoluto do rei sobre os soberanos, sobre os seus suzeranos, né, sobre os seus subordinados, sobre os seus servos, inclusive sobre os senhores feudais. Então, os senhores, os reis, os monarcas, eles fizeram através do absolutismo, eles fizeram com que os senhores feudais começassem a perder prestígio sobre suas terras. Até porque os reis, como eu falei para vocês, se aproximaram da classe burguesa, se aproximaram do comércio.
E se aproximando da burguesia, se aproximando do comércio, começaram a criar taxas, começaram a criar impostos. E com estes impostos, estes reis organizaram os exércitos nacionais. Se havia um exército nacional, havia um exército que era subordinado ao rei, para que ia precisar do senhor feudal? Qual era a figura do senhor feudal? Era o cara que era dono de terra e garantia a segurança. Agora tem o exército nacional e a segurança é garantida pelo rei. Não precisa mais da figura do senhor feudal. Estão entendendo? Outra característica é que o poder, como eu já falei também para vocês, era hereditário, passava de geração para geração. O rei, ele tinha lá um filho, o filho mais velho, ele ia herdar esse poder do pai um dia. Ele também ia assumir o trono. Tá? Vamos ver se eu penso em mais alguma característica do absolutismo. O rei podia controlar o servo e a vida era essa aí. As pessoas não podiam chegar ao poder. Não podíamos ter um operário, um professor, um militar, um médico, um advogado, um fazendeiro. Ninguém podia chegar ao poder a não ser o filho de um rei. Isso vai começando a provocar mudanças, até porque alguns reis se sobrepuseram. O símbolo máximo do absolutismo era o rei Luís XIV. O rei Luís XIV, além da coroa, que era dourada dele, provavelmente ele era careca. Por quê? Por que ele era calvo? Porque ele usava perucas. Perucas bastante esvoaçantes, assim, peruca esvoaçantes, grandes, bonitas, crespas, coloridas. Provavelmente ele também era baixinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos quadros, né, nas telas pintadas dos pintores da época, Luís XIV aparecia de salto. Botava um salto, assim, botava aquelas coisas. E o Luís XIV era muito ligado ao luxo. Tanto é que esse Luís XIV, ele mandou construir o Palácio de Versalhes. Um palácio onde o luxo impera, onde os salões são bárbaros, são lindos, os móveis, as decorações, a sala dos espelhos, os jardins do Palácio de Versalhes, tudo isso é divinamente luxuoso. Talvez hoje para alguns brega, mas para a época era para mostrar, para ostentar o poder do rei, que se dizia: eu sou o Rei Sol, eu brilho para todos. Esse rei, Luís XIV, ele começa a despertar descontentamentos. Na França, isso vai gerar uma grande modificação, uma grande revolução, que vai eclodir no fim do período moderno e o início do período contemporâneo, que nós vamos estudar mais tarde, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é fruto, olha só, vejam se não vai mudar a cor do meu rosto. Parece que não. Olha só, mudou. O que tem no meu rosto? O quê? Vamos melhorar? Espera aí. O que tem sobre a minha cabeça? Luz. Iluminismo. O iluminismo, ele vai modificar a cabeça das pessoas, inclusive de alguns reis. Surgem, a partir do século XVIII para o XIX, os chamados déspotas esclarecidos, que são reis, déspotas são reis, são governantes, que sabem que eles são os chefes de um povo, né? Sabem que ele constituir um Estado organizado, povo, território, governo, constituem o que chamamos de uma nação. Sabem que essa nação pode ir bem, mas esses déspotas são esclarecidos, onde a sua mente foi clareada pelas ideias iluministas, e eles começam a mudar um pouco o seu comportamento de governar. E isso vai dando cara a um mundo mais contemporâneo, a um mundo mais nosso, certo? Mas isso é assunto para um próximo encontro. Não posso terminar esse encontro virtual sem dizer para vocês que vocês têm que dar uma olhadinha no link que vai estar colocado lá no portal, para que os alunos do 8º ano assistam, façam uma viagemzinha na história, tá? Um complemento para essa aula através do vídeo que vocês vão assistir. E também não posso deixar de pedir para vocês continuarem se cuidando, lavando muito bem essas mãos, usando álcool em gel quando forem ao mercado, se é que tem que ir, né? Ou ao pegar um objeto por aí, sempre lavar bem as mãos para depois poder chegar em casa, se alimentar, coçar o olho.
Então é isso, gente. A gente espera se ver em breve e eu continuo com muita saudade de vocês, tá? Um beijo para todos e até o nosso próximo encontro.